dos nossos momentos que nós vamos estudar a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo no livro de Efésios. Hoje nós vamos avançar no capítulo 6, último capítulo desse precioso livro que nós temos aprendido muito, né? Aprendido tudo que Deus fez por nós, as tremendas riquezas que Ele nos abençoou, nos deu nas regiões celestiais, e aqui também, mas principalmente nas regiões celestiais, por meio da salvação, por meio do seu Santo Espírito, por meio da comunhão com Cristo, sempre entendendo isso como uma vontade que Ele já determinou na eternidade, e também a forma com que Ele espera que a gente usufrua de tudo isso, que a gente viva tudo isso. Então, ações práticas que temos acompanhado aí a partir do capítulo 4. Estamos então caminhando para o final da carta. Nós temos essa primeira parte do capítulo 6, que nós vamos ver agora deveres, né? Basicamente os deveres que pais e filhos devem ter mutuamente, da mesma forma escravos e senhores. Na verdade, até aqueles que, a gente fala escravos e senhores, mas também acho que se encaixa aquelas situações onde onde prestamos o nosso serviço e as pessoas que requerem, né? Que lideram esse serviço que nós prestamos. Então nós vamos hoje ver por esses dois aspectos. Lembrando que tudo isso faz parte, e ele começa, né, na verdade ele fala, começa esse trecho lá no capítulo 4, dizendo isso, que é a forma que nós temos para viver em comunidade. Nós somos chamados para ser um único corpo hoje em Cristo, vivermos em união, vivermos em comunhão, suportando uns aos outros, e esse é o grande propósito de Deus para nós, para que a gente como corpo possamos suportar uns aos outros. Então Ele nos dá esses deveres. E aqui eu queria fazer uma colocação importante para a gente, porque a gente olha isso, né, como situações que nós devemos fazer, ou seja, os nossos deveres, então, para com os outros. Só que o mundo ele é tão distorcido desde a queda que o homem passou a procurar o contrário. Ele não procura mais os deveres que ele tem, ele procura os direitos. Então ele está muito mais preocupado com os direitos do que ele tem, do que com os deveres que ele deve cumprir. E a gente hoje tem que ter uma renovação de mente para essa direção. Todos os relacionamentos que nós vamos desenvolver, aqui nós vemos esses exemplos de marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, mas gostaríamos que nós pudéssemos abranger mais do que isso, mas para todos os relacionamentos, a gente enxergar os deveres que a gente tem para com aquele relacionamento e não os direitos que nós temos. O direito que nós temos sobre ele, Deus vai nos garantir quando nós prestamos atenção para os deveres. Quando o dever está acima do direito, vamos estar cumprindo a vontade de Deus, vamos estar sendo orientados e capacitados por Deus para isso, e usufruiremos dos resultados em Deus disso. Então, nós devemos ter sempre esse relacionamento, essa situação em mente nos nossos relacionamentos. Qual o dever que eu tenho com aquele relacionamento, para que ele seja para a glória de Deus, para que ele seja um relacionamento que traga a união do corpo, na verdade, assim, união do corpo para nós hoje que vivemos no corpo, mas também para aqueles que ainda não fazem parte do corpo possam desejar fazer parte, ou seja, aqueles que ainda não creem em Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, que eles possam também, por meio dos nossos atos, por meio desse dever que nós temos com eles, reconhecer o amor de Cristo e também, então, ser salvos e alcançados para a vida eterna. A gente ter essa situação e que isso traga essa unidade plena, então, para vivermos para a glória de Deus, que é um em todos, Deus em todos nós, e nós nele também, né? Em Deus, em todos nós. Então, vivendo a expressão do que é a Trindade hoje, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único. Nós também fazendo parte desse único, dessa comunidade que são a comunidade dos filhos, a comunidade da família de Deus. Então hoje nós vamos avançar pelos deveres dos pais e dos filhos e dos escravos e dos senhores. Mas antes vamos orar pedindo orientação de Deus para esse momento, que a gente possa sair engrandecido e aprender a viver dessa forma então que Ele espera que nós vivamos.
Papai, obrigado por mais um encontro que o Senhor nos permite. Obrigado porque tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, mas o Senhor faz questão de nos envolver na história, de nos capacitar, de nos dirigir, de nos usar para que isso possa acontecer. Nós somos gratos porque o Senhor tem feito isso, o Senhor tem nos usado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos feito cada vez mais semelhantes ao seu Filho e o nosso Senhor Jesus Cristo. É um caminho bem longo, né? Tamanha é o abismo que nos separam, né? Da nossa injustiça versus a justiça de Cristo. Mas dia após dia, glória após glória, o Senhor tem feito que esse caminho seja encurtado. E nós somos muito gratos porque o Senhor determinou isso já na eternidade. O Senhor preparou boas obras para que pudéssemos andar sobre elas, e o Senhor nos dá o seu Santo Espírito para que nos capacite então por essas boas obras. Mais uma vez a nossa gratidão aqui, e pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento, o seu Santo Espírito fale aos nossos corações, produza bons frutos, produza transformação, produza verdade, para que nós possamos cada vez mais, caminhando pela verdade, nos entregarmos ao Senhor, parecermos com o Senhor e fazermos o propósito para o qual o Senhor nos criou e fomos chamados. Então nos dirija nesse momento a cada um de nós por amor do teu santo nome. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente, Efésios capítulo 6. Eu vou dividir a leitura em duas partes, né? Porque nós temos um primeiro assunto que trata então dos deveres de pais e filhos, que vai do versículo 1 ao versículo 4. Depois a gente vai ler os deveres dos senhores e dos servos, que vão do versículo 5 ao versículo 9. Então, Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui nessa parte nós vemos, né, essa relação de como os filhos devem proceder e depois também como os pais devem educar seus filhos, para que isso seja feito para essa vida em comunidade, para o crescimento e para a suportação dessa vida em comunidade. Começando pela ótica dos filhos, aqui um dado bem importante, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo, versículo 1. E nós vemos isso hoje, inclusive, quando Paulo fala isso lá na segunda carta a Timóteo, né? Que no final dos tempos os filhos desobedeceriam aos pais. Nós vemos aqui algo bem importante, né? A necessidade de termos essa obediência aos nossos pais. Nós vamos ver, até na segunda parte, vamos falar isso sobre os pais, né? Naturalmente, isso penso que não é só uma responsabilidade dos filhos, até porque hoje a gente vê muitos pais negligenciando a educação, o convívio, o amadurecimento junto com os filhos, né? Então, essa desobediência hoje vem também de muita negligência dos pais. Mas por outro lado, os filhos também, eles já nascem com esse desejo de independência, de fazer a sua vontade desde cedo. E eles não observam que muitas das coisas que eles fazem ainda, eles não conseguem, eles não têm maturidade, eles não conseguem medir as consequências, né? Então, um pai ele é colocado na vida de um filho para ir dando essa orientação, para ir crescendo com esse filho, para que ele consiga ter o discernimento de que as atitudes dele vão trazer consequências para eles. E quando ele não obedece essas orientações dos pais, ou do pai, da mãe, ele vai estar correndo grande risco de estar fazendo algo que pode trazer uma consequência ruim para eles, né? Se a gente estuda, por exemplo, o livro de Provérbios, Provérbios nada mais é do que a instrução de um pai para um filho. É como se ou Salomão estivesse falando para o filho dele, ou então ele imaginando quando Davi falava para ele, mas essa instrução de um pai para um filho. E ele fala muito disso. Ouça o seu pai, caminhe pela instrução daquilo que eu tenho dito, para mostrar para ele que isso vai trazer coisas boas para ele, né?
E eu queria expandir também para nós, como filhos de Deus, a necessidade que nós temos de obedecer ao nosso Pai Celeste. A gente pensa muito nessa relação dos filhos humanos com seus pais humanos, e essa passagem é sobre isso realmente, né? É sobre essa dinâmica de nós, filhos, com os nossos pais aqui na Terra, ou nós como pais com os nossos filhos, mas a gente deve pensar isso também como um alerta para a gente obedecer ao nosso Pai Celestial. Afinal de contas, aquilo que ele faz, aquilo que ele pede para que nós sigamos é algo bom, justo, santo e agradável. E quando a gente faz isso, a gente vai evitar uma série de consequências, né? Que nós podemos trazer aí com os nossos atos ainda, por mais experientes que sejamos, por mais maduros, né, avançados em idade, a gente ainda vai cometer muito erro, porque a gente está muito longe da verdade. E nós temos a verdade revelada nas Escrituras e no relacionamento com o Espírito Santo. Então, quando a gente obedece ao que está escrito aqui sobre a orientação do Espírito Santo, nós vamos obedecendo o nosso Pai, evitar uma série desses problemas. E isso é justo, né? É a forma com que Deus determinou para que seja revelada a sua justiça nesse relacionamento entre pais e filhos e entre nós, filhos, com o Pai. A gente aprendendo na obediência a eles, então, a tomarmos posturas justas, né? Ele continua no versículo 2, honra o teu pai e tua mãe. E aqui, quando a gente está falando de obediência, nós estamos falando de honrar, então. Gente, a gente tem visto e vamos continuar vendo em toda a situação que é Deus que determina todas as coisas. Deus que coloca um governante, Deus que estabelece um rei, Deus que estabelece um presidente, e é Deus que escolhe os nossos pais e as nossas mães, as nossas famílias, né? E a gente precisa ter isso em mente. Foi uma determinação de Deus estarmos ali naquela família. E nós temos o dever, eu queria chamar esse dever aqui, de nós honrarmos a nossa família, porque é uma família que foi determinada por Deus. E no relacionamento de pais e filhos, do filho com o pai, a forma de se honrar é a obediência. A gente hoje, e é uma obediência aqui que acho que cabe a gente lembrar, e Paulo deve estar mencionando aqui para os Efésios, ela é incondicional, ela é integral. Às vezes a gente tem uma falsa obediência, né? Na frente dos pais a gente tem uma postura de obediente, mas a hora que a gente está em situações que os pais não estão presentes, não estão vendo, tomando uma postura diferente. Tem que ser uma obediência integral, seja na frente deles, seja fora deles, porque isso é justo. E com isso nós estaremos honrando o nome deles. Uma forma, por exemplo, prática de honra. Se eu estou na minha roda de amigos e alguém fala algo, né, errado para fazer, não, eu aprendi com meu pai que eu não devo fazer isso. É uma forma de honrar meu pai. Eu tô ali mostrando que eu honro ao meu pai. Agora, se eu tô nessa roda e as pessoas falam, seu pai não deixa você fazer isso, mas ele não tá vendo não, cara, faz aqui que não vai ter problema. É uma desonra. Eu desonrei o nome do meu pai, eu desonrei o nome da minha mãe. E a gente não pode esquecer, e aquele que ele chama, né, que esse é o primeiro mandamento. Ele fala de primeiro mandamento com promessa, mas se a gente for lá, por exemplo, eu vou abrir aqui Êxodo 20, se a gente for nos 10 mandamentos, primeiro, a gente vai ver que é o primeiro mandamento que vem depois dos mandamentos de Deus, né? Aqueles que a gente presta para Deus. E até tem aquela discussão, né, da primeira e segunda tábua, que ele fala que a primeira era desses mandamentos relacionados a esse convívio, esse relacionamento com Deus, e esse seria do segundo bloco, da segunda tábua, que é de nós com o nosso próximo, né? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, eu vou ler rapidamente aqui, né, os 10 mandamentos, só para a gente ver, para vocês entenderem essa sequência, né? Então, a partir do Êxodo 20, versículo 4. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam.
Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Só um parente rápido aqui, olha que interessante, né? Aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. É o nosso Pai Celestial falando, tá vendo? Se você obedecer aos meus mandamentos, até 1000 gerações deles vocês vão ter bondade, né? A 1000 gerações suas vocês vão usufruir disso. Agora, aqueles que me desprezam, até os filhos vão sofrer. Mas continuando aqui nos 10 mandamentos, versículo 7, não tomará em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem na tua terra. Pois os 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, até aqui, gente, ó, além dos 10 mandamentos, a gente está falando de mandamentos que é do nosso relacionamento com Deus. Agora ele vai entrar no nosso relacionamento com o próximo, né? Aí ele fala, honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra e que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então olha que coisa interessante. Como é que eu penso que a gente interpreta esse texto? Ele não é, dos 10 mandamentos, ele não é o primeiro mandamento com promessa. Por que ele não é o primeiro mandamento com promessa? Porque a gente viu aqui, né? Que eu trato com bondade até 1000 gerações do que me amam e obedece os meus mandamentos. Então já tem uma promessa aqui. Se você desprezar Deus da 3ª e 4ª geração, seus filhos vão pagar por esses pecados, vão ser castigados, mas trato com bondade de 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Mas isso nós estamos falando então dos mandamentos que se referem a Deus. Em relação aos mandamentos que se referem aos homens, esse é o primeiro mandamento e que já vem implícito com promessas, né? Com promessa. E aí, olha que coisa mais interessante. Então, lendo ele, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aí vem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a seus servos, suas servas, nem seu boi, seu jumento, nem qualquer outra coisa. Nos outros mandamentos aqui em relação entre os terceiros, não há promessa. Ele é o primeiro e é o único em relação a esse relacionamento que nós temos com as pessoas que tem promessa. E por que eu chamo a atenção disso? Para mostrar o quanto Deus é zeloso, o quanto Deus se importa com o relacionamento do filho com o pai. E não posso tirar de mente que isso tem a ver do nosso relacionamento com ele. E você vê, então ele é o primeiro mandamento que ele vem falando, né, depois dos mandamentos que a gente presta para ele, para nos mostrar isso também, que nós, filhos, temos essa obediência, devemos essa obediência ao nosso pai. E aqui os filhos começam, e a gente tem que lembrar que o justo no pouco é o justo no muito. O filho que honra o teu pai aqui na terra vai ser o filho que honra o teu pai celestial. Então, a importância que Deus dá a isso é o primeiro mandamento que eu dou para vocês desse relacionamento entre vocês, e é o único mandamento que tem uma promessa. E aqui, gente, no Efésios ele não fala qual é a promessa. Lá em Êxodo a gente vê, é o quê? Para que tenha vida longa. Então, se você quer ter uma vida longa, honra teu pai e tua mãe. Isso é algo que a gente deve prestar atenção. Só mais um detalhe, lá na cultura de Israel, na lei de Israel, se a gente for ler a lei declarada aqui por Moisés, o filho que desobedecia aos pais, chegando a um certo nível de desobediência, ele era morto. Para a gente entender o quanto Deus é zeloso nessa relação de um filho para o pai. Quanto ele quis manter puro isso. Por que ele mandava matar o filho lá que desobedecia, que não honrava o seu pai? Para manter a pureza no meio do povo, do filho em relação ao pai, do filho cultivar este relacionamento com o pai, preservar, obedecer, honrar esse relacionamento. Isso é muito importante para a gente.
a gente deve honrar os nossos pais e deve honrar o nosso Pai Celestial, porque Deus olha para isso com muito carinho. Na verdade, ele até fala no versículo 3, para que corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Desculpa, eu pensei que não estava escrito aqui, mas está escrito sim, eu esqueci. Mostrando isso, que essa promessa tem a ver para que as coisas vão bem e a gente possa ter vida longa na terra. Isso é importantíssimo, preservação de vida, e Deus é a vida, e, portanto a gente deve aqui ter esse entendimento de obediência. Caminhando a nível dos pais, nós devemos também entender o outro lado. Uma coisa bacana, só antes até de começar, gente, você vê que Deus ele trata todos os lados, né? Ele não fica assim, mulher, é assim que você deve se relacionar com seu marido, ou marido, é assim que você deve se relacionar com a sua mulher. Não, marido e mulher, vocês se relacionam assim. Agora ele está falando pais e filhos, porque às vezes a gente vai nessa situação e, por exemplo, filho, você tem que me obedecer, como se eu, como pai, não tivesse obrigações para com os meus filhos. E Deus está falando, olha, o filho deve obedecer, realmente isso é um mandamento, só que o pai também tem os seus deveres. Então ele coloca, olha que coisa interessante, ele não está falando de direitos e deveres, ele está falando do dever de cada um. Naturalmente, o direito do filho é o dever do pai, né? E o direito do pai é o dever do filho, mas ele não fala isso. Ele podia chegar aqui, direitos e deveres dos filhos e colocar aqui, mas não. Ele fala aqui, deveres dos filhos, agora deveres dos pais. Isso é importante para corroborar aquilo que eu comentei no início, né? De como nós devemos olhar para aquilo que são os nossos deveres. E a gente esquecer quais são os nossos direitos. Confiando em Deus, que Deus cuida dos nossos direitos. A gente precisa ter isso em mente. Mas então, avançando aqui, né? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui, eu já vi várias mensagens sobre isso, principalmente quando a gente fala desse relacionamento de família, né? De não irritar, o que seria não irritar os seus filhos? E a gente pode abrir esse campo para várias coisas, né? Tem pais que realmente só irritam no sentido de não deixar o filho falar, de não ter um relacionamento com o filho, né? E só na hora de ter que cobrar, só quer cobrar do filho. Ou então, que eu acho que aí é o mais importante de todos eles, o pai, na verdade, ele quer impor a sua vontade para o filho, mesmo que isso não reflita na palavra de Deus, mesmo que isso não reflita em algo bom, justo, santo, né? Então, o pai, ele quer impor, ele quer fazer da vida do filho uma extensão da sua vida. E aí cria um relacionamento totalmente, primeiro, não vai ser uma amizade. A comunhão, não existe, pelo contrário. O pai só fica irritando seu filho ou deixa. É assim, né? O pai não irrita em seu filho, você está deixando seu filho somente irritado. E não é instrução, é você mandar, é você ter uma situação de imposição. E aqui nós vemos que não, é instrução e conselho. Nós não estamos falando de obrigação. Em dados momentos a gente vai ter que obrigar, porque às vezes os filhos são desobedientes e você tem que pôr um certo limite, né? A gente percebe até que muito dessa desobediência hoje dos filhos vem da não imposição de limites. Só que esses limites eles não são permanentes e principalmente eles têm que estar juntos com instrução e conselho. Então, se eu estou inibindo os meus filhos de fazer algo, eu preciso expor para eles o porquê daquilo. Você não vai nessa festa, por quê? Porque essa festa tem isso, tem aquilo, pode trazer essa consequência, aquela consequência. A Bíblia nos fala que nós devemos nos manter puros, santos, não andar em roda de escarnecedor e daí por diante. Então, é uma inibição junto com uma instrução, junto com um conselho. Então é importante a gente ter como pai esse entendimento também, porque muitas vezes não, né, gente? Eu acho que quase sempre a gente impõe, a gente quer ser a gente é o rei da nossa casa, né? E como rei entende que todos têm que nos obedecer incondicionalmente, sem necessidade de instrução, sem necessidade de conselho. Pelo contrário, vocês têm que me atender porque é a minha vontade. E ponto. Isso é uma atitude que irrita. E o problema não é nem que você só irrita teu filho, você se afasta dele.
E aí a desobediência vai ser enorme. Por mais que ele possa até parecer obediente na tua frente, nas tuas costas ele vai ser desobediente. Então é importante isso. Nós, como pais, devemos nos colocar da mesma forma que Jesus nos colocou, da mesma forma que o marido, nós vimos a semana passada, né? Ele tem que amar a sua esposa como Cristo a igreja. Nós, como pais, da mesma forma que o nosso pai erra. Desculpa, que o nosso pai admite o nosso erro, perdão aqui, né? Uma coisa legal, gente, eu tenho vivido muito isso, né? Essa semana eu vivi de novo. Eu tive um dia um pouco tenso aqui, né? Trabalho com obra. A obra é um clima muito tenso, né? Às vezes você está lá, o pessoal fica nervoso, as reuniões são bem tumultuadas e a gente às vezes perde o domínio próprio, às vezes a gente ainda está desenvolvendo e perde. E aí eu não tive um dia bom. No outro dia, na minha devocional, mais uma vez Deus falou: cara, nós te amamos do mesmo jeito, nós queremos você aqui, nós queremos te instruir. É isso, é você saber que você tem um pai que vai te cobrar, mas ele não vai te cobrar porque ele é um pai mandão, porque ele é um pai que quer ser o todo-poderoso, né? Ele é um pai que quer te instruir, ele é um pai que quer te levar por veredas retas, ele é um pai que quer te levar por os caminhos que te tragam bem, que te tragam vida longa, que te façam ser alguém que realmente honre o nome deles e que honre o nome do Pai Celestial, que somos todos hoje filhos. Então, é essa situação que a gente, como pai, como mãe, deve tomar cuidado e deve agir, para que a gente possa realmente, né, não irritar os nossos filhos com os nossos desejos, as nossas vontades, né, e outras coisas, e sim educá-los, instruí-los, dar conselhos, sempre. E uma coisa importante, livro de Provérbios fala muito isso, sempre focado na palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus para eles, nessa instrução, né? Falando ao levantar, ao caminhar, ao andar, ao deitar, em todos os momentos da palavra de Deus, da sabedoria, da verdade, do conhecimento que vem de nosso Senhor. Isso acho que é o mais importante de todos, então, de tudo, né? Então, o que a gente deve prestar atenção aqui nesse relacionamento dos deveres dos filhos e deveres dos pais é essa situação de que os filhos entendem que o pai é um pai que busca o conselho de Deus e quando, mesmo que ainda erre de vez em quando, porque está no caminho de santificação, é alguém que vive um relacionamento com Deus, portanto, merece a obediência, né? Que é um mandamento de Deus, inclusive isso, um mandamento que traz promessa, como temos visto, e o pai, que ele tem que instruir, tem que dar conselhos, tem que ensinar nos caminhos do Senhor, porque é o único caminho de verdade, é o único caminho de justiça, que a gente possa ter este entendimento. Avançando agora então, versículo 5, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele nos faz diferença entre as pessoas. Quando Paulo escreve, então, essa carta aos Efésios, e eu acho que ele pensa nesse termo escravo e senhores, eles vêm lá de uma cultura que realmente tinha esse processo de escravidão. Eles vêm naquela cultura do Império Romano que escravizava direta e indiretamente os povos ali, seja realmente como escravos, sejam por eles pagarem tributos e tem que então prestar todo tipo de informação para Roma. Ele vai então combater isso. Aliás, Cristo faz isso com Pedro, né? Quando Pedro questiona Cristo sobre os impostos, lá de pagar impostos, Cristo fala: Pedro, tem que pagar. Trata ele como seu Senhor, como se estivesse tratando ao Senhor do céu, que é o nosso Pai Celestial.
Então, o objetivo aqui é de que não houvesse desânimo, não houvesse assim, o fato de eu ser escravo, e uma coisa importante, né? A gente vê muito Paulo falar isso, de ser escravo em Cristo, é porque isso estava tão intrínseco neles, né? E hoje nós não somos mais escravos de Satanás, como vimos no capítulo 2, nós não somos escravos do príncipe desse mundo, somos escravos de Cristo, e como Cristo vamos estar servindo ao nosso Deus. O que eu quero dizer com isso? Se a gente hoje serve a Cristo, e ele fala aqui, né, como a Cristo, é porque a gente está ali naquela situação, e eles estavam naquela situação, por uma determinação de Deus. Então eu estou atendendo ali a uma ordem de Deus. Às vezes tem sofrimento, às vezes tem, né, injustiça, mas a gente deve confiar isso a Deus, deve entregar para Ele, porque nós estamos naquela situação por algo que Deus está trabalhando na nossa vida, ou então para algo que Deus vai nos usar para glória do nome dele. Então nós devemos obedecer aonde nós estivermos, se somos escravos, e aí vamos abranger aqui se somos empregados, se somos prestadores de serviço, se estamos numa posição de liderados de alguém, que aquela pessoa está nos liderando, aquela pessoa está nos contratando, aquela pessoa está sendo nosso chefe, como se fosse Cristo, como se fosse para o próprio Deus. Então, para que a gente possa realizar todas as nossas tarefas com amor, com diligência, com fervor, porque imagina se fosse para Cristo, como que a gente faria? Se o próprio Cristo viesse para a gente aqui hoje e falar, olha, faça isso para mim, a gente não faria com isso? Não faria com amor, com fervor, com diligência, falando, nossa, eu estou prestando um serviço para o dono do universo. Não faríamos com aquela vontade? É aqui que ele está chamando a gente para isso também. Acredite que você está fazendo isso para o dono do universo, né? Então nós devemos fazer isso, e aqui ele chama a atenção que está sendo visto isso, né? Deus está vendo, e Deus mais do que está vendo, né? Ele está preparando para a gente uma recompensa para isso. Ele fala, né? Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Pai. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo a Deus e não a homem, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Então, a gente deve fazer, gente, as pessoas vendo a gente, ou nós estando sozinhos, porque por mais que a gente não receba a recompensa aqui nesse mundo, receberemos de Deus. Deus está olhando para aquilo que nós estamos fazendo, com a nossa diligência nessa tarefa. E ao olhar para essa diligência, nós vamos entender que estamos guardando uma recompensa disso. E vou até ser sincero, é mais legal. Tudo aquilo que não é recompensado aqui tem uma recompensa maior lá no céu. Até, né, não é a nossa motivação principal, até porque ele fala aqui antes, né, que a gente deve ter respeito, temor e sinceridade de coração. Nós devemos fazer por isso, por respeito às pessoas, até no objetivo de alcançar aquela pessoa, com temor da justiça de Deus e com sinceridade de coração. Ser sincero nessa situação. Pô, faço porque eu tenho isso claro. É isto. Essa sinceridade não vem da pessoa em primeiro lugar, vem do próprio Deus. Ou seja, a sinceridade que eu tenho diante dele, de ser um filho, de entender o chamado e de cumprir esse chamado por meio da sinceridade. Então, isso é importante. Então, devemos agir sempre pensando, né, que não precisamos ter ninguém nos olhando, porque seja alguém olhando, seja alguém não olhando, eu trabalho da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo temor, com o mesmo amor, ser, né, intenso naquilo que nós fazemos, indiferente disso, lembrando sempre que a gente faz isso, então, para glorificar a Deus. Agora, uma coisa importante, ele fala aqui, fazendo de coração a vontade de Deus, entendendo que aquela situação que nós estamos ali desenvolvendo, trabalhando ou vivendo, é a vontade de Deus, né? Então, que a gente não está só atendendo uma vontade humana daquela pessoa que está nos liderando, do nosso chefe, do nosso Senhor,
mas do nosso Senhor, que eu digo, né, uma pessoa que é escrava, né, do seu Senhor, mas que é a própria vontade de Deus. Ele continua ainda dizendo, né, como nós vimos, boa vontade, não servindo a homens, mas servindo ao Senhor, e a recompensa que nós temos então ao agir assim. Então, quando somos colocados numa situação de liderados, que nós possamos ter esse entendimento, que pode ter um líder aqui terreno, mas que o verdadeiro líder por trás disso é o próprio Deus, e essa é a vontade dele, que nós como liderados, indiferente de quem seja o nosso líder terreno, possamos agir com diligência, com amor, com sinceridade, com temor, entendendo que isso é a vontade do próprio Deus. Indo agora para a questão daqueles que lideram, e aqui é algo importantíssimo, né? Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, entendendo que a vontade de Deus é que a gente trate eles com um coração sincero, humilde, que a gente os treine, os instrua, os dirija, os recompense. Tudo isso que está aqui em cima do escravo também vale para os seus senhores fazerem com eles, não ameaçando, né? Lembrando sempre que, olha que frase, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, ou seja, nós, na posição e no nosso relacionamento com Deus, somos escravos e Deus é o nosso Senhor. Então, nós devemos ter a mesma coisa que eu recebo de Deus, eu compartilhar com aqueles que Deus me coloca sob liderança. Aqueles ao qual eu sou a liderança, que são meus liderados. O que eu recebo de Deus como liderança? Gente, bênção atrás de bênção, glória atrás de glória. O que nós devemos dar para os nossos liderados? Bênção atrás de bênção, glória atrás de glória. Glória após glória. O que quer dizer isso? Deus não nos ensina, não nos santifica, não nos treina, nos instrui, não faz tudo isso, nos dá a palavra da verdade. Da mesma forma, nós devemos fazer isso com aqueles ao qual nós lideramos, agindo com amor, agindo... Uma coisa legal, o verdadeiro líder, gente, é aquele que acho que é outro ponto que o mundo hoje desvirtuou, né? A liderança, ela nasce com aquele objetivo aos olhos do mundo, né? O que aquela pessoa vai me beneficiar? Eu penso que hoje todos os líderes que não seguem a palavra de Deus, eles vão para essa direção. O que aquela pessoa pode dar, pode me favorecer? O líder aos olhos de Deus é o contrário. E aí a gente vai pensar na própria vida de Jesus quando ele veio aqui, o nosso líder. É a leitura de o que eu posso beneficiar na vida daqueles que eu lidero. Como é que eu posso ser bênção para aquela pessoa? Como é que aquela pessoa pode ser glorificada, né, por meio da minha liderança? E essa glorificação, ela vai partir de Deus, né? Lembrando que é porque eu recebi de Deus, eu compartilho, aquela pessoa vai poder usufruir disso e também depois compartilhar para a glória de Deus. Lembrando que sempre vai estar, né, nessa relação das pessoas com Deus, sendo usadas por Deus, porque a glória é de Deus. Mas como é que a gente pode, então, né, beneficiar as pessoas? Isso é extremamente difícil, né? Se a gente for pensar friamente... Gente, maioria dos momentos, isso é uma coisa que confronta o meu coração, eu acho que deve confrontar o nosso coração, né? Termos esse sentimento de benefício, né? Quando nós estamos indo para algum lugar, para alguma situação que nós teremos pessoas lá sob nosso comando, nós temos pensado em cada uma delas como nós podemos beneficiar aquelas pessoas e não querer que elas nos beneficiem. Isso é algo que eu acho que a gente deve trazer em mente, que a gente deve, né, buscar sempre, buscar e não, né, e vou assim, só também aproveitando aqui, fazendo um parênteses, não só, quando eu falo eu falei de prestadores de serviço, isso é importante para a gente, né, porque às vezes a gente, um exemplo disso, que quase que é uma posição de escravo, a gente põe, né, nessa posição de escravo e de líder. Por exemplo, quando a gente vai num restaurante, será que a gente não olha para o garçom achando que ele é um escravo e ele está ali para nos beneficiar somente?
não é uma postura que às vezes a gente tem, né? Inclusive se há algo errado, se demora demais, a gente briga, a gente estressa, a gente humilha as pessoas. Será? A gente olha aqui nessa situação de escravo e senhor, mas a gente tem que expandir isso para muito mais do que isso, né? Tanto o garçom que está ali, quando ele recebe um cliente chato, ele tem que devolver o amor, a chatice que ele está recebendo, como vice-versa. Se o garçom é chato e nós hoje temos uma postura, né, de amor, devolvamos para o garçom amor. A gente não sabe, gente, e aí vale para os dois lados, né? O que as pessoas passam. Às vezes tem uma pessoa ali trabalhando que ela está com um problema imenso na casa, problema de saúde com algum familiar, né? Tem pessoa que é chata por natureza mesmo, mas mesmo essas, a gente deve olhar com carinho, deve olhar com amor, pensando como eu posso ser bênção na vida dessa pessoa, como eu posso beneficiá-la, ao invés de criticar, ao invés de falar besteira. E é um desafio muito grande, eu acredito que seja para vocês, pelo menos para mim é demais. Em várias situações eu tenho me deparado aqui, que quando a pessoa não faz a minha vontade, parece que eu viro um bicho. Parece assim, e isso tem confrontado meu coração. Eu peço aqui agora, diante de vocês, para que Deus não me deixe em paz com isso, não, que confronte meu coração sempre, porque isso deve ser algo que a gente deve pensar. A gente deve agir com as pessoas como Cristo agiu, porque nós estamos recebendo o amor de Cristo, então nós devemos também dar para as pessoas aquilo que nós temos recebido. Deus nos trata de forma amorosa, mesmo nas disciplinas, Deus não nos deixa, Ele nos dá condições de suportar. Então nós devemos fazer a mesma coisa. E mais uma vez, com as pessoas que a gente vive no trabalho, com as pessoas que a gente vive, né, nos locais que a gente vai, seja um restaurante, seja uma loja, seja uma padaria, uma farmácia, o que quer que seja, tem essa condição ali de que somos irmãos. E uma coisa importante, eu queria trazer aqui pra gente, a gente está falando aqui de corpo daquelas pessoas que são alcançadas, mas nós não temos hoje condições de saber quem faz parte do corpo, verdadeiramente. Então, eu acho que como premissa zero nossa na nossa vida, a gente tem que olhar para todo mundo como irmão. A gente não sabe o futuro daquela pessoa, na verdade a gente não sabe nem o passado nem o presente dela, mas principalmente o futuro, né? Pode ser que é uma pessoa que seja ateu hoje, que seja contra tudo que nós acreditamos, mas você sabe se no futuro ela não vai ser alcançada por Deus? Ou quer, e se está com o seu nome já escrito no livro da vida? Então nós devemos ter sempre em mente que todos são irmãos, tratar todos como irmãos. A gente vê o Senhor Jesus nos ensinando sobre quem é o nosso próximo, né? E é a mesma coisa com o irmão. São todos irmãos. Então que a gente vá para um lugar, indiferente da pessoa ser quem seja, né? Enxerga como irmão, trata como irmão, trata como alguém que pode fazer parte do corpo de Cristo. Isso é importantíssimo para que a gente possa cumprir aquilo que Deus tem nos ensinado aqui. Então, que para fechar esse assunto, né, que a gente começou a semana passada e foi hoje, de deveres que nós temos, que a gente possa ter isso em mente, gente. Parar de olhar para os nossos direitos e começar a olhar para os nossos deveres, como marido, como mulher, como pai, como filho, como liderado, como líder, que tenhamos esse entendimento de olhar que temos deveres. Ah, e os nossos direitos? Coloquem na mão do Pai Celestial de vocês, que nós possamos colocar no nosso Pai, né, na verdade. Coloquemos os nossos direitos nas mãos do nosso Pai, acreditando que Ele é justo, bom e fiel e Ele vai cuidar desses direitos por nós, para nós e para a glória do nome dEle, que é o mais importante. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa oração, que Deus em todos os momentos nos confronte sobre isso, não deixe o nosso coração quieto enquanto não avançarmos. Gente, confiem nele, acreditem nele, é difícil, eu tenho vivido isso, penso que vocês também, toda vez que a gente é confrontado, dói, mas ele está ali para nos instruir, para nos dar conselho, para nos fazer pessoas mais parecidas com Cristo, e a gente tem que ter uma tranquilidade em relação a isso, não carregando isso como um peso, porque é muito difícil. Então, se a gente for analisar a nossa semana, fala, nossa, eu não consigo fazer muito disso. Mas o que Deus quer? Ele quer chamar a nossa atenção para a gente ir passo a passo,
né, dia após dia, crescendo, crescendo, crescendo. Então não se coloque em um peso. Acho que deve nos confrontar, não nos deve trazer paz, mas se nós cometemos, se vocês cometeram cometeram algo, né, na semana que foi nessa direção, conversa com Deus, pede orientação dele, entregue isso para ele, não fica carregando aqui no coração, achando que você é uma pessoa má. Nós todos, sem qualquer exceção, somos maus se não andarmos com Cristo, se não andarmos com o Espírito Santo. Então a gente deve pensar nessa direção. Estou precisando me relacionar mais com Deus. Enquanto essas pessoas, quando Deus vai fazendo esse raio-x na gente, mostrando todo esse mal que ainda nós carregamos, não é algo para ser penoso para nós, muito menos para nos afastar dele. Ao contrário, deve ser algo que nos dirija até ele, que nos leve até ele, porque ele pouco a pouco vai construindo esse novo homem, que é a imagem de Cristo na nossa vida, para que a gente vá ganhando e cada vez mais essa imagem e semelhança de Cristo. Tenham isso em mente, usem isso de forma positiva, de forma a produzir comunhão com Deus, enxergando que ele pode então nos dirigir nos nossos deveres e nos afastar então daquilo que nós podemos considerar como direito nosso. Amém? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. A semana que vem nós vamos então terminar o livro de de Efésios, né? Essa passagem estava tão ligada com Provérbios, né? Tem tanta coisa que a gente pode ter, principalmente dos pais dos filhos, que eu até confundo os livros. E aí depois só já fazer um pré-comunicado para vocês, a semana que vem eu reforço. Eu vou pedir para vocês, então, a semana que vem a gente termina, é a última semana antes do Natal e do Ano Novo. Aí nos sábados de Natal e do Ano Novo, a gente vai dar uma pausa, ok? Aí no primeiro sábado depois tem o dia 1º, que é o primeiro sábado, aí no dia 8, então, a gente retorna aos nossos estudos. Até lá, dá tempo da gente orar, enxergar o que Deus espera aí como um próximo estudo, né? E a gente pode... Também fiquem à vontade, se quiserem dar sugestões também, podem dar, para que a gente possa continuar essa caminhada. Tem sido, penso que no meu caso de vocês, um momento muito bom, um momento de muita confrontação, de muito aprendizado, de muita comunhão, de muita submissão também, que eu acho que isso é importante, a gente entender que é Deus que está dirigindo esse momento, está dirigindo esses estudos, que vem nos capacitando. Eu friso isso mais uma vez, eu não sou um estudioso, né, da Bíblia como um pastor, por exemplo, que se dedica para isso, que estuda, né, que Deus tem nos permitido aqui abrir a Bíblia juntos, conversarmos, né, dentro da profundidade que nós temos hoje, que, como eu disse, não é uma profundidade, por exemplo, de um pastor. Eu não tenho... Às vezes eu dou uma fuçada aqui no aplicativo ou outro sobre as palavras na língua original, vejo os comentários, mas indiferente disso, acho que o objetivo desses encontros aqui é a gente abrir a Bíblia, a gente ter esse momento de comunhão, ter essa conversa, né? Poder desfrutar da palavra de Deus, mesmo que ainda seja algo raso, né? Não seja tão profundo. E penso que Deus tem nos dirigido sobre isso, tem nos abençoado, tanto a mim, que tenho, né, sido muito confrontado, como penso que para vocês também, que devem estar sendo confrontados também, e que no ano que vem a gente possa continuar essa caminhada. Tem sido bem gostoso, pelo menos eu tenho aqui me divertido, gosto muito desse momento e espero que vocês também possam estar usufruindo. Então eu vou orar terminando, e aí nós então terminamos e nos vemos a semana que vem. Papai, obrigado por mais um encontro. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor também tem nos abençoado grandemente, e o Senhor Espírito Santo. Esses momentos têm sido maravilhosos, porque o Senhor tem mexido no nosso coração, o Senhor tem nos trazido verdades que às vezes ficam lá ocultas, ficam, né, na verdade até despercebidas. A gente age e nem percebe que agiu, mas o Senhor tem nos confrontado e isso é maravilhoso. O Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos direcionado. Como é lindo ver esse relacionamento que, como Pai, o Senhor tem conosco, de instrução, de conselho, né, de disciplina. Tudo isso é maravilhoso porque o grande objetivo é o Senhor formar Cristo em nós, e o Senhor tem feito isso dia após dia. Mais uma vez,
nós frisamos que a distância é muito grande, mas sabemos que o Senhor tem trabalhado e para o Senhor tudo é possível. Para o Senhor nada, por maior que seja o abismo que nos separa de Cristo, o Senhor, num estalar de dedo, nos santifica. Mas nós sabemos que o Senhor tem feito todo esse processo também, como a sua palavra também nos ensina, que é primeiro a forma com que o Senhor determinou e também para que a sua história aconteça até que os seus escolhidos sejam todos alcançados. Mas temos a esperança também, que é o mais maravilhoso, que um dia estaremos num lugar que todo esse mal que ainda habita em nosso coração será extirpado. E aí sim seremos parecidos plenamente com Cristo, cheios do seu Santo Espírito e numa relação pura com o Senhor. Isso é o que nos move, isso é o que nos faz aqui, estarmos aqui, e esperamos que essa esperança seja cada vez mais forte em nossas vidas. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos capacite, nos oriente por meio do seu Espírito, que Cristo cada vez mais resplandeça em nós e nós sirvamos ao Senhor em todas as coisas, para a glória do teu santo nome. Nos dirija então nessa semana e que nós possamos cada vez mais estar com o Senhor. Nós oramos assim agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem.